A paz de Cristo Jesus, meu irmão, como você está? Espero que você esteja bem. Estamos caminhando para a reta final do nosso devocional. E hoje o devocional é do 37º dia. E o tema de hoje é um tema muito legal. É rompendo em fé. Você já deve ter escutado muitas vezes uma canção linda e antiga que falava rompendo em fé, que dizia: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás, falando, Senhor, tu me dás a chance de crescer sempre um pouco mais. Lembra dessa canção? Quando eu vi o tema desse devocional, eu lembrei dessa canção. E nós devemos realmente romper em fé. Fé é ousadia, atitude e decisão. Fé é ousadia, atitude e uma decisão. O versículo do dia está em Isaías capítulo 54, versículo 17, que diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Que texto maravilhoso, né, meu irmão? Fé não é algo que se fala, mas é uma ação. Não é algo ilusório e imaginário, é algo completamente concreto. Conheço tantas pessoas que falam sobre fé, muitas pessoas nós conhecemos que falam sobre fé, mas que não vivem pela fé. Então nós devemos viver pela fé, não apenas falar da fé. Você precisa de uma fé nova, de uma fé forte, como nós estamos falando. Uma fé que não é apenas imaginação ou desejo, é algo a mais. Precisamos ter fé, ousadia, ter uma fé sólida e real, que alcança o sobrenatural. Porque chegou o tempo de rompermos todos os limites. Eu não sei como você está até esse dia de hoje, desde que nós iniciamos a nossa campanha, mas chega um momento, como está chegando o momento de você romper os seus limites e realmente exercer uma fé genuína, uma fé sobrenatural, crescer no propósito de Deus, porque Deus tem um propósito para mim e um propósito para você, que nós venhamos a crescer. Esse é o seu desejo, esse é o desejo de Deus, que cada um dos seus filhos cresça. Se a sua vida está estagnada hoje, ela está fora do propósito de Deus. Mas existem muitos limites nas nossas vidas, limites que muitas das vezes nós mesmos colocamos na nossa vida, e isso impede a gente de viver o sobrenatural, impede a gente de romper em fé. Pense o seguinte: nós servimos ao Rei, o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, e o próprio Senhor Jesus, o nosso Rei, Ele quer que nós tenhamos uma vida com sonhos, com projetos, com desejos de conquistar algo a mais, não a gente ficar estagnado, sem romper em fé, sem viver o sobrenatural, sem acessar a herança que Ele tem para nós. Eu já disse isso muitas vezes, mas muitas vezes também o que eu disse, vou repetir, o que nos trava é o medo. É o medo que nos limita, é o medo de conquistar, é o medo de algo novo, é o medo de sair do seu lugar, de tomar algumas decisões, de tomar algumas atitudes. O Senhor projetou grandes coisas para nós, o Senhor projetou um caminho de vitórias, mas muitas vezes nós estamos parados, estagnados, paralisados por causa do medo. Rompa isso na sua vida hoje. Comece a romper em fé, comece a se movimentar, a ter atitudes. Talvez você mesmo tenha colocado esse limite, ou quem sabe alguém esteja tentando te limitar, mas você precisa aprender a romper, e a Bíblia nos ensina como fazer isso. Vamos ler Isaías capítulo 54, versículo 2. Diz assim o texto: amplia o lugar da sua tenda e estendam-se as cortinas das suas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Perceba que Deus não disse que Ele alargaria as tendas, que Ele faria isso, mas é nosso dever fazer isso. Deus não vai fazer o trabalho por nós, mas sim nós devemos alargar as tendas, nós devemos nos posicionar. É muito cômodo a gente esperar que Deus faça tudo, é muito cômodo a gente ouvir palavras: fique tranquilo, Deus vai fazer tudo, você não precisa fazer nada. Mas não, meu irmão, você tem que romper em fé. O Senhor te dá capacitação para isso. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que sair desse comodismo.
Ele espera que nós façamos isso. Olha o que o autor do livro escreveu aqui. Que direção tão poderosa é essa que Deus nos dá? Você precisa ter uma palavra de Deus para agir, e ela já existe e nos promete que Ele nos colocaria por cabeça e não por cauda, que emprestaríamos a muitos e não pediríamos emprestado. Tudo que você precisa já foi liberado, o restante depende de você. Quando Jesus morreu, deixou tudo consumado. Agora chegou o momento de fazermos a nossa parte. Este é o momento de agirmos com a ajuda do Espírito Santo. Se você decidir, se você se posicionar, Ele irá te ajudar. O Espírito Santo está contigo. Então, se você deseja romper um limite, seja o medo, seja a insegurança, seja um limite na área financeira, seja uma enfermidade, seja um problema familiar, emocional, conjugal, até mesmo ministerial, você precisa ter fé, acreditar. Através dela, todos os limites poderão ser quebrados e serão, se você ousar exercer a sua fé. Você tem que romper em fé a partir de agora, meu irmão. Chega de viver do mesmo jeito. Mas lembre-se, olha o que o autor escreveu: fé não tem nada a ver com emoção, muito menos com a empolgação. A fé deve ser usada com a razão e a inteligência. Fé, ousadia, atitude, decisão. Ninguém tem fé se não tem atitude. A fé não é para os preguiçosos, meu irmão. A fé não é para os preguiçosos. Todo problema sempre servirá como um caminho para crescermos e alcançarmos lugares mais altos. Então lembra do tema de hoje: rompendo em fé. Fé é ousadia, atitude e decisão. Qual a sua decisão no dia de hoje? Qual a sua decisão no dia de amanhã? Qual a decisão nos próximos dias da sua vida? Fé é atitude, ousadia e uma decisão. Decida, porque o Espírito Santo está te ajudando e está contigo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Aleluia!